Fala galera, tudo beleza? Então hoje nós estamos aqui para mais uma aula, né, sobre noção de robótica, onde nós vamos ver como nós podemos trabalhar então com esse sensor aqui, que é o sensor é, supersônico, né? Onde ele vai ser utilizado aqui nesse projeto para poder detectar então quando algum objeto está próximo. Esse tipo de sensor aqui ele é utilizado em sistemas de carro que são utilizados hoje em dia para estacionar. Então, quando a pessoa está estacionando o seu carro, ela pode utilizar esse recurso, onde o sensor vai auxiliar a pessoa a estacionar o carro e ajudar a pessoa a verificar qual é a distância do carro mais próximo, né, na hora que ela estiver fazendo a manobra no estacionamento. Então ele vai dar um alerta quando a pessoa estiver muito próxima de algum outro objeto, certo? Então a gente vai ver como é que a gente utiliza então esse sensor supersônico para criar então esse tipo de sistema de alerta ou sistema de alarme, tá? Então esse sensor supersônico, pessoal, ele funciona da seguinte forma: ele emite uma onda, né, de som em uma baixa frequência que não é detectável pelo ouvido humano, e ele emite essa onda de som, e na hora que essa onda de som encontra um objeto na frente, então essa onda ela é refletida. E aí esse sensor ele vai ter um receptor que vai então detectar ou receber o retorno então dessa onda de som que foi refletida. E aí ele vai conseguir calcular aqui qual é a distância então que esse objeto está, né, de uma pessoa ou do carro, por exemplo, né, no caso aqui de um sensor que vai ser utilizado então para auxiliar o motorista na hora que ele for estacionar o carro, certo? E que no caso vai poder ter outras aplicações, né? Estamos utilizando aqui o exemplo do dispositivo para auxiliar no estacionamento do carro, porque já é bem conhecido, né? Então esse sensor ele vai conseguir detectar um objeto que está presente, e aí vai conseguir calcular a distância que esse objeto está, e aí a partir disso o nosso sistema ele vai ter um determinado comportamento, né? Se o objeto estiver muito próximo, então ele vai emitir alguns alertas aí, usando aqui o speaker para emitir um alerta sonoro, e também vamos ter aqui os LEDs que vão ser utilizados aí para emitir um alerta visual, certo? Então o LED verde aqui a gente vai fazer com que ele acenda quando estiver livre, né? Então não tem nada na frente, então ele pode continuar, né? Pode seguir, tá? Aí se tiver algum objeto próximo, mas não está tão próximo assim, então ele já acende aqui o LED laranja, e quando estiver muito próximo, então ele vai acender aqui o LED vermelho, e aí ele vai passar a emitir o som aqui usando o speaker, tá? E aí nós vamos criar esse projeto aqui. Vamos só ver como é que ele vai funcionar. Vou executar aqui. Pronto. Então vamos observar aqui. Pronto, ele já ligou aqui o sensor. Olha só. Então vamos... Veja só, né? Então ele está aqui, ó, com uma aproximação, conseguiu detectar o objeto aqui, está na aproximação aí de 44 centímetros de distância, né? Então se eu passar a ter um distanciamento maior, então ele já não vai acender mais nenhum dos LEDs laranja e nem vai emitir mais o som. Então indicando aí que, né, o objeto está distante. Mas a partir do momento que eu colocar aqui dentro dessa faixa de 30 a 50 centímetros, então ele vai emitir o alerta aqui do LED laranja. Se ele estiver numa faixa ainda menor, numa distância menor, então ele já vai emitir aqui, né, um som mais intenso e acender aqui o LED vermelho, indicando que está muito próximo, né, que pode ocorrer então uma colisão aí, certo?
Então vamos ver como é que nós podemos criar esse projeto aqui, tá? Então vamos parar aqui, ó. Beleza, então esse vai ser o sistema que nós vamos criar, tá? Eu vou retornar aqui para a tela inicial para criar aqui um novo projeto. Pronto, então vamos vir aqui, ó, criar um novo circuito. Criar um novo circuito e aí vamos colocar aqui os componentes que vão ser necessários para a gente montar aí o nosso sistema, o nosso projeto, tá? Sistema de alarme. Então, primeiramente vamos pegar aqui a nossa protoboard, vamos pegar aqui o Arduino e aí vamos pegar aqui, né, o nosso sensor supersônico aqui, vamos aqui na opção todos os componentes e o nosso sensor vai ser esse modelo aqui, certo? A gente vai trabalhar. Nós vamos deixar ele aqui fora, ele não vai ser conectado à protoboard. A protoboard a gente vai utilizar então para trabalhar aqui com os LEDs conectados na protoboard, certo? Muito bem, então se a gente quiser testar aqui o funcionamento do sensor supersônico, a gente já pode fazer as ligações aqui para a gente poder testar ele primeiramente. Depois a gente vai adicionando aí os outros elementos, tá? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui nós vamos ter a perna que vai estar ligada aqui o pino, né? Que vai estar ligado aqui no 5 volts, certo? No positivo, né? Então eu vou já ligar ele aqui, ó. Mudar a cor aqui para vermelho. E aí nós vamos criar aqui, pronto, essa ligação nessas duas linhas aí do positivo, certo? E aqui a gente vai ligar no 5 volts da placa do Arduino. Não conectou aqui, peraí, pronto. Então nós temos aí os 5 volts ligado aqui na nossa protoboard, né? E aqui o nosso sensor ligado nessa linha dos 5 volts. Aqui nós vamos ter, vou mudar aqui a cor para preto, e aqui nós vamos ter o negativo, que vai estar ligado aqui no GND. Então vamos fazer aqui essa outra ligação. E ele vai estar ligado aqui no GND do Arduino. Certo, pessoal? Beleza, então já ligamos aqui o negativo, ligamos o positivo, agora falta a gente fazer a ligação aqui desses outros dois pinos, né? Que é o acionador, onde ele vai estar, através desse pino aqui, emitindo a onda de som, que vai ser refletida caso ele encontre algum objeto na frente. E a gente vai estar ligando ele aqui no pino 7. Né? Vamos ligar ele aqui, ó. Vamos ligar ele aqui. Poderia ser qualquer outra porta dessa aqui, mas a gente vai trabalhar com a porta número 7 aí, ok? Vou dar a cor dele aqui para azul. E esse outro que vai estar recebendo o sinal, ou a onda que foi refletida, eu vou ligar ele aqui no 6, certo? Então ele está ligado aqui no pino 6. Vamos mudar a cor dele aqui, vou botar aqui o marrom. Beleza, então aqui nós já temos o sensor já ligado, né, que a gente já pode programar para verificar o funcionamento dele aqui, certo? Beleza, então vamos começar aqui a nossa codificação, vamos abrir aqui no código, vamos mudar aqui para texto e vamos começar a configurar aqui. Então vamos ligar primeiramente aqui, iniciar aqui a porta serial para a gente poder ver o que ele vai imprimir na tela, serial.begin. E vai trabalhar na frequência de 9.600 bits por segundo. E aí nós vamos configurar aqui o pino 7 para ser um pino de saída. E
pino 6, já que ele vai estar recebendo o retorno aí da onda, então ele vai ser um pino de entrada, certo? Ele vai ficar aqui como input, tá? Então, o pino 7 ele vai emitir um sinal, né? Vai ser um pino de saída, e esse aqui vai de receber, né? Vai ser um pino de entrada, tá ok? Pronto, feito isso, vamos fazer com que o nosso sensor então ele imita essa onda. Então, inicialmente ele vai estar desligado aqui, vamos fazer com que ele inicie desligado, certo? Durante aí um período em microsegundos, microseconds. Então vamos botar aqui 2 microsegundos e depois disso ele vai ligar, né? Então vamos botar aqui o valor no qual vai fazer com que ele emita um sinal durante um período também de microsegundos. E aqui nós vamos colocar para ser 10 microsegundos. Ok? Vou apagar aqui esses comentários. Pronto. Depois disso, vamos desligar novamente. Vou copiar essa primeira linha aqui. Pronto. Então, através desse código aqui, nós vamos fazer com que o nosso sensor, então, ele emita uma onda, certo? Então, inicialmente ele vai começar aqui com valor 0 e depois ele vai ligar e vai passar então uma corrente aqui, onde vai fazer com que ele emita essa onda durante esse período aqui de 10 microsegundos. E depois ele vai desligar novamente, tá? Depois disso, pessoal, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos criar aqui uma variável também. Vou criar uma variável aqui chamada time para a gente poder pegar o tempo de resposta, né, o tempo que vai levar para o nosso sensor então captar o retorno dessa onda, né, dessa onda que vai ser refletida pelo objeto que está próximo, né, que está na frente aí. Então vamos criar aqui uma variável do tipo long, chamada time, vamos chamá-la de time, e onde através da função pulse_in, nós vamos então definir que o receptor, né, que vai estar ligado aí no pino 6 do Arduino, então ele receba, né, digamos aí, um sinal para ele poder detectar se há algum retorno, certo? Então vamos ligar ele aqui, ó. Então vamos verificar aqui se ele se ele vai conseguir captar algum valor. Então vou imprimir aqui na tela, né, no monitor serial. Então vamos usar aqui a função serial.print ln e vamos imprimir o resultado aqui. Vamos executar, vamos iniciar aqui e vamos abrir aqui o monitor serial. Observe que ele já está imprimindo aqui algum valor na tela. E aí vamos observar como é que ele vai se comportar aqui, certo? Pronto, então a partir do momento que eu me aproximar, ó, ele vai diminuir o tempo de resposta, certo? Então, quanto mais perto, menor vai ser o tempo de resposta, indicando que o objeto está próximo. Se me afastar, ó, se eu afastar do objeto, então maior vai ser o tempo de resposta, tá? Então, através desse valor, a gente vai poder calcular a distância que o objeto ele está, então, do sensor, certo? Então, é assim que ele vai funcionar. Tá ok? Então, vamos calcular então essa distância, né? Então, vamos criar aqui uma variável. Vou botar aqui a variável do tipo float chamado distância, onde essa variável ela vai ser o resultado da multiplicação do tempo os metros por segundo, né? Que é a velocidade do som. Então é 340.
dividido por 2. Então a distância ela vai ser vai ter esse resultado. Então no caso, como o sensor aqui ele vai ter um tempo para ir, né, e um tempo de retorno para poder receber verificar se o objeto tem algum objeto na frente. Então ele leva o tempo, né, para calcular isso aqui vai ser dobrado, né? Que ele vai ter que ir e retornar, certo? Então por isso que ele vai ser dividido por 2 aqui, tá? Porque no caso aqui, para a gente poder achar a distância, seria só o movimento da ida, né? Então o movimento do retorno ele vai ter que ser desconsiderado. Mas como aqui o tempo ele considera o retorno e a volta, então a gente vai ter que dividir por 2 aí, certo? Para a gente poder encontrar a distância correta, tá? E aí nós vamos imprimir na tela aqui o valor dessa distância. Vamos imprimir na tela o valor da distância. Vamos executar aqui. Pronto. Então a gente observa aqui que ele está com 173,4 centímetros, né? Aqui não está um valor tão próximo, certo? Mas temos aqui um valor, né? Então, à medida que eu vou me aproximando, então ele vai diminuindo aí o tempo de resposta, né? E passando para a gente aqui a distância, certo, pessoal? Só que a gente pode observar que o formato aqui está diferente, né? Para a gente poder corrigir isso aqui, para ele chegar aqui no valor mais aproximado, você vê que ele está com 89 aqui, né? Mas ele está num formato diferente. Então vamos multiplicar ele aqui para a gente poder corrigir essa formatação. Então vamos adicionar aqui uma outra multiplicação. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Vamos ver aqui. Vamos 0,001. Então vamos ver aqui que ele vai. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui agora. Pronto, agora sim, né? Agora ele está imprimindo direitinho, né? 89 aqui, ó. Então está chegando no valor bem aproximado, certo? Então, à medida que eu for alterando aqui, então vocês observam que ele vai chegando bem próximo do valor que é apresentado aqui pelo sensor, tá? Muito bem, então já estamos conseguindo, pessoal, pegar e fazer a leitura do valor que está sendo passado, né? E calculando aí a distância que o objeto ele se localiza então do sensor, tá? Então, a partir daqui nós já podemos montar o restante do nosso projeto aqui, para que ele comece então a emitir o som, por exemplo, através do speaker e acender e apagar os LEDs, certo? Então vamos montar aqui o restante do nosso circuito. Então vamos parar aqui e aí vamos montar aqui o restante do circuito para a gente poder concluir com o projeto, tá? Bem, então vamos colocar aqui. Vou tirar aqui de todos os componentes, vou voltar aqui para o básico. Vamos fazer a ligação dos LEDs aqui, ok? Pronto, então vamos ter. Eu vou colocar aqui 2 LEDs vermelhos. Dois LEDs laranja. Dois LEDs laranja. E vou colocar 2 LEDs verdes, né? Então vamos ter aqui 2 LEDs verdes. Pronto. Então como é que vai ser o funcionamento desses LEDs aí? Então quando o sensor estiver verificando aí que o objeto está numa distância acima de 50 centímetros, então ele vai acender, vai indicar aqui que não tem nenhum objeto próximo, certo? Ele vai estar com um LED verde aí, vai acender os LEDs verdes, tá? Aí quando
o objeto estiver a uma distância entre 30 e 50 centímetros, então ele vai acender o LED laranja, e se for abaixo de 30 centímetros, ele vai acender o LED vermelho e vai emitir esse sinal, né, visual aqui para a gente, tá? Então vamos pegar aqui o resistor. Então cada LED vai ter um resistor, cada resistor desse vai trabalhar aqui nessa frequência de 100 ohms, certo? 100 ohms, tá? Então vamos copiar e colar eles aqui. Só o Ctrl C, Ctrl V, tá, pessoal? Copiar e colar. Pronto. E vamos ligar esses LEDs aqui, ó, fazer o aterramento aqui ligando o negativo no GND, certo? Vamos mudar a cor para preto aqui e vamos fazer as ligações do negativo aqui no GND. Ok, pessoal? Então, vamos agora fazer a ligação aqui dos pinos de alimentação, né? Onde a gente vai estar alimentando eles através das portas digitais aqui, certo? Então a gente vai começar, por exemplo, então vamos aqui nos pinos 2 e 3, vamos ligar os LEDs vermelhos, no pino 4 e 5 os LEDs amarelos, e nos pinos 8 e 9 vamos ligar os LEDs verdes, certo? Então vamos começar aqui. Pronto, então vamos ligar o LED vermelho, primeiro aqui no pino 2. Vamos mudar a cor do fio aqui para vermelho para indicar que a gente está ligado aqui nos LEDs vermelhos, certo? Faça a mesma coisa com esse outro aqui. Agora vamos mudar aqui para laranja e vamos ligar os LEDs laranja aqui nos pinos 4 e 5. Faço a mesma coisa com esse outro aqui. Pronto. E agora eu vou ligar os pinos verdes, né, os LEDs verdes aqui nos pinos 8 e 9. Então a gente vai mudar aqui para a cor verde e vamos ligar eles aqui. Beleza, pessoal? Então, bem simples, né? Não tem muita complexidade. Só um pouco de paciência para montar o circuito aqui, mas é bem simples de montar esse sistema. Beleza, então já estão configurados aqui os LEDs, já está tudo conectado. Vamos agora para a parte da programação e vamos ver como é que eles vão se comportar. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o modo de cada um dos pinos. Então vamos colocar aqui onde cada um deles vai ser um pino de saída, né? Então vamos ter aqui o pino 9 e o pino 8, que é do LED verde, os dois LEDs verdes, os pinos 5 e 4 dos pinos laranja, dos LEDs laranja, e os pinos 3 e 2, que são dos LEDs vermelhos. Então todos eles são pinos de saída, né? Porque eu vou ter que passar uma corrente aqui para acender cada um desses LEDs aí, certo? Então vai ser do modo de saída, tá? E aí vamos fazer a nossa verificação aqui para indicar qual é o LED que vai precisar ser ligado, né? Então vamos aqui montar um estudo condicional. Então se a distância for maior do que 50,
Então nós vamos acender os dois LEDs verdes. Então vamos colocar aqui o comando digital bright. Os LEDs verdes estão nos pinos 8 e 9, então a gente vai colocar aqui para então ligar o LED, certo? Então vamos passar o valor aqui para passar então essa corrente. Então vamos copiar isso aqui, vamos agora para o pino 8, vai receber o mesmo valor. E aí os outros LEDs eles têm que estar desligados, então vamos garantir que eles vão ser desligados aqui, certo? Então vamos colocar aqui o valor low para cada um. Então vamos ter aqui o pino 2, 3, 4 e o pino 5, certo? Beleza, então se a distância for maior que 50 centímetros, ele vai acender os dois LEDs verdes e vai apagar os LEDs amarelo ou laranja, no caso, e o vermelho. E aqui nós vamos colocar uma outra condição, onde ele vai verificar else if, né? Então, se a distância for maior ou igual a 30 e a distância for menor ou igual a 50, então ele vai ligar o LED laranja. Vamos copiar isso aqui e vamos alterar aqui os valores, né? Então eu vou desligar os LEDs verdes e vou ligar os LEDs amarelos ou laranjas. Tranquilo? E por último, então se no caso a distância não for maior que 50 e não estiver entre 30 e 50, então ela vai ser menor do que 30. E aqui nós vamos mandar ele imprimir. Ele vai ligar, no caso, né, os LEDs vermelhos. Então 3 e 2. E aqui vai o 9 e o 8. Desligando aí os LEDs verdes, né, e laranja, tá? Beleza, então. Então vamos ver aqui como é que ele vai se comportar, tá? Então nessa primeira condição aqui, ó, se for maior do que 50, acende os dois LEDs verdes e apaga tanto o laranja quanto o vermelho. Se a distância estiver entre 30 e 50, ele vai ligar os LEDs laranja e vai apagar o vermelho e o verde, certo? Agora, se for menor do que 30, então ele vai acender os LEDs vermelhos e vai desligar tanto o amarelo quanto os verdes, certo? Então esse vai ser o comportamento do nosso do sistema. Então vamos iniciar aqui para a gente ver se ele vai funcionar. Pronto, então o valor inicial aqui está maior do que 50, né? Então ele acendeu aqui os LEDs verdes. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar quando a gente passar a ter um valor menor. Então vamos ver aqui, deixa eu diminuir isso aqui, pronto. Agora sim, então vamos ver aqui. Está com 82, vamos baixar mais aqui. Ainda está 50, então ele continua com o LED verde ligado. Quando passar a ser menor que 50, então ele já vai apagar o LED verde, ó. Apagou o LED verde e acendeu o laranja, porque o valor ele está entre 30 e 50, né? Que é 48. Então está dentro do intervalo correspondente. Agora, se passar a ser menor do que 30, veja só, então ele já acendeu aqui o LED verde e apagou os outros LEDs, certo? Então ele vai alternar dessa forma aí, ó. Certo, pessoal? Beleza, então está funcionando o nosso sistema, onde ele está emitindo aqui esse alerta visual, certo? Muito bem. Agora a gente vai ter que adicionar aqui o outro componente que vai ser o
o speaker, né, que vai dar um alerta auditivo para nós, tá? Então vamos parar aqui o simulador, vamos adicionar aqui o componente, que no caso nós temos o speaker aqui, certo? Eu vou colocar ele aqui, vou deixar o speaker aqui, vou ligar o negativo aqui no GND, certo? Vou mudar aqui para preto. Pronto. Vamos colocar um resistor aqui na outra ponta para a gente poder controlar a quantidade de corrente elétrica que vai estar passando para ele aqui. Então vamos mudar aqui. Pronto. Vou colocar aqui uma resistência de 10k ohms, tá? E aqui nós vamos ligar ele aqui no pino. Pode ser o pino aqui no pino 11 mesmo, certo? Deixa eu ligar aqui no pino 11. Pronto, posso mudar aqui a cor, vamos botar ele aqui com cinza mesmo, ok? Beleza, então agora o nosso sistema está preparado agora para emitir um alerta auditivo. Então a gente pode fazer com que ele emita um alerta quando estiver aqui com o LED laranja aceso, ele vai emitir um alerta, mas um alerta mais fraco. Quando chegar no vermelho, ele vai emitir um alerta mais forte, certo? Então vamos codificar ele aqui agora. E aí como é que nós vamos fazer aqui? Bom, então vamos usar aqui o comando Tone para a gente poder configurar que aqui através do pino 11, né, da porta digital do Arduino. Então nós vamos emitir um som nessa frequência aqui, 500 Hz por segundo, tá? Depois disso nós vamos dar o comando delay para que ele desligue por um tempo. Então durante um período aí de, vou botar aqui de 500 milissegundos, e aí depois ele vai desligar. Então o comando no tone, então ele vai parar de emitir esse som durante um período aí, vamos colocar aqui de 100 milissegundos, certo? Pronto, e eu vou fazer a mesma coisa, ó. Quando o LED vermelho estiver aceso, ele vai fazer o mesmo comportamento, só que a intensidade do som vai ser maior. Ok? Então ele vai ficar fazendo essa alternância aqui, tá? Pronto. Então vamos iniciar aqui o nosso simulador e vamos ver como o sensor, no caso aqui, o speaker, ele vai se comportar. Vou baixar um pouco mais aqui. Vamos. Pronto. Então vamos diminuir aqui a distância. Por enquanto está verde. Depois. Pronto, agora acendeu o LED laranja, né? E ele começou a emitir um alerta sonoro aqui, tá? Se eu diminuir ainda mais a distância, vamos, olha só, ele acendeu o LED vermelho e intensificou mais aqui esse alerta sonoro, tá? Pronto, então nós já temos aqui o nosso sistema funcionando, né? Aí, pessoal, nós podemos fazer também com que os LEDs fiquem piscando. Se a gente quiser, nós podemos fazer isso também. Como é que a gente pode fazer? Então, vou parar aqui o simulador. Vamos voltar aqui no código. E aí eu posso fazer o seguinte. Então, aqui dentro, nós vamos configurar para que ele, então, desligue o LED durante um determinado período também, certo? Então, ele vai apagar o LED, certo? No caso aqui o LED laranja.
E eu vou passar o comando delay aqui para especificar qual vai ser o tempo que ele vai permanecer desligado. Então vamos colocar aqui, está aqui em 100 milissegundos também, certo? E aí eu posso copiar esse código, ou posso copiar ele aqui, e aí definir aqui as portas, né, os pinos 3 e 4, ou 3 e 2, né, que são dos LEDs vermelhos, para que eles também fiquem desligados durante esse mesmo tempo aqui, certo? Agora vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos executar aqui o simulador. E observem agora que ele vai estar acendendo e apagando, né? Então, LED vermelho. Observe que o valor aqui está abaixo dos 30, né? Vamos passar aqui, ó. Então ele vai acender o laranja. E agora ele fica acendendo e apagando também da mesma forma, certo? E agora, se eu passar de 50, quando eu entrar acima de 50 centímetros, aí, for maior do que 50 centímetros, então ele vai apagar os LEDs laranja e vermelho e vai acender o verde, certo? E aí vai parar de emitir o alerta sonoro, já que não, o objeto está distante, não está tão próximo, então ele não vai precisar emitir esse som. Ok, galera? Então era esse o conteúdo da aula de hoje, esse é o projeto que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse projeto que a gente trabalha hoje, onde a gente conheceu o funcionamento desse sensor aqui, que é o sensor ultrassônico, tá? E onde ele vai ser utilizado então para detectar objetos e saber qual é a distância que esse objeto então ele se localiza, a distância do objeto em relação ao sensor. Tranquilo até aqui? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até uma próxima aula.